Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus Chaves e vou estar aqui com você trazendo tudo para a semana 2 do Fantasy Football e para a gente mandar bem nas nossas ligas nessa semana. Quero saber de você como é que foi essa primeira semana no Fantasy Football, semana que sempre é cercada de loucuras e coisas inusitadas, jogadores bons não jogando nada, jogadores que ninguém tá falando nada explodindo. Semana 1 é sempre isso, a gente sabe que semana 1 é loucura. Eu jogo 15 ligas, né, no Fantasy, contando Dynasty, contando o Scott Fishbowl, contando Best Balls. 12 vitórias, 3 derrotas nessa primeira semana. Considerei muito bom, acho que foi ótimo, né, esse aproveitamento aí. Se continuar nessa toada, tá uma maravilha. Provavelmente é playoffs em basicamente todas as ligas. Espero que você tenha ido bem também. Então vamos agora começar o nosso review para a semana 2, tá? Não vou fazer preview para da semana 1. Enquanto eu estiver falando dos jogos da semana 2, eu trago algumas coisas da semana 1 que aconteceu pro Fantasy, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, e eu sei que o seu foco não é mais o que passou, e é nessa semana que tá vindo que eu sei que você quer ganhar essa próxima semana. Antes de começar, queria pedir para você só se inscrever no nosso podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo, se inscreve, dê 5 estrelinhas aí, deixa o seu feedback, que isso vale demais para mim aí, vale demais pra gente aqui no Fantasy BR. Vamos começar então o nosso podcast essa semana com o review da semana 2, o preview da semana 2. Se você quiser dicas de waiver, dicas de streaming, no nosso Instagram e Facebook do Fantasy BR. Primeiro jogo, Thursday Night Football, Washington e Giants, começando com o Washington Football Team, time da casa. Tyler Heinicke agora QB titular com a lesão do Ryan Fitzpatrick, cara, para banco essa semana. Confronto contra o Giants não é um confronto muito fácil para ele, tá? Então o Tyler Heinicke é um cara apenas para banco. Próximo confronto a gente vai falar agora dos running backs. Vamos falar dos running backs contra esse time dos Giants. Antonio Gibson titularzíssimo. Não tem como a gente deixar o Antonio Gibson no banco. O Antonio Gibson é um dos melhores running backs do Fantasy Football. Sim, o Giants foi um time que cedeu bastante ponto semana passada pro Melvin Gordon, cedeu uma big play na verdade pro Melvin Gordon e tal. O Javonte Williams também teve um joguinho ele ok, então Antonio Gibson titular, um cara com muitas oportunidades, e o McKissick apenas cara para banco, não jogou nada semana passada, basicamente não tocou na bola. O McKissick, né, no primeiro jogo da semana passada teve uma tentativa de corrida e um target apenas, muito pouco, então o McKissick apenas de banco. Os wide receivers, Terry McLaurin, o Duane Brown e o Adam Humphries, tá? O McLaurin é o único jogador aqui que você vai considerar. Não considera não, o McLaurin é titular absoluto, independente da liga que você estiver jogando e com o time que você estiver. É um confronto difícil para ele, porque ele vai pegar o James Bradbury, que é um bom corner, então assim, não deve ser um duelo tão fácil assim para ele, tá? Pro nosso queridíssimo Terry McLaurin, mas mesmo assim ele é um cara que tem que ser titular no seu time nessa semana. Acho que não dá pra você botar o Terry McLaurin no banco. Os outros jogadores, acho que são banco, Tony Brown, Adam Humphries, não fizeram nada semana passada, então são jogadores para banco. E entre os tight ends, o Logan Thomas também, logicamente, é um cara titular. Apesar de 30 jardas, apenas 3 recepções, né, em 3 targets no primeiro jogo, fez um touchdownzinho ali, é um cara que sempre vai beliscar ser alvo em red zone, em situação de gol, por ser um tight end grande, ser o segundo principal alvo desse time, então titular para ele. No New York Giants, vamos falar do Daniel Jones, QB dos Giants, que logicamente todo mundo tem sérios problemas com o Daniel Jones, né? Ninguém confia nele, eu também não confio nele, logicamente. E nesse confronto é um confronto difícil, tá? O Daniel Jones vem de um bom jogo semana passada contra o Denver, fez 20 pontos, terminou como um QB 13, 14 na semana, um baita resultado para ele. Mas só que hoje, essa próxima semana, pega o Washington, que é uma defesa forte, que fez um bom trabalho com o Justin Herbert, então banco pro Daniel Jones. Saquon Barkley, cara, uma das questões mais interessantes pro Fantasy nessa semana. Saquon Barkley que tá vindo de lesão, semana passada teve apenas 10 corridas, mais do que até do que a gente esperava ele mais até limitado. Mas sim, o Barkley de fato foi bem limitado, né? Mesmo não tão limitado a ponto de, basicamente não correr, teve 10 corridas. Mas assim, não foi o Barkley tendo 15, 20 toques na bola, como a gente se acostumou. Então assim, Barkley limitado, um confronto que não é dos mais simples, tá? Um confronto que não é dos mais simples contra o Washington. O Washington na semana passada não foi um grande time contra running back, tá? Mas assim, o Austin Ekeler não proporcionou tudo que a gente imaginava que ele poderia proporcionar.
Então, assim, eu acho que o Saquon Barkley é um titular, mas é um titular para você ter ressalvas, dependendo muito de quem você tiver no seu time. Ele talvez possa ser apenas um flex nessa semana, o Saquon Barkley, tá? Acho que na maior parte das ligas ele vai ser um running back 2, mas se você tiver 2 running backs muito bons, ele vai ser um flex. Acho que dificilmente você vai ter ele no seu banco essa semana, a não ser que saia notícias aí de que ele não jogue, porque ele tá como questionável. Devontae Booker, reserva, não fez nada semana passada com o Barkley limitado, tendência é não fazer nada também essa semana. Entre os wide receivers dos Giants, vamos falar de Golladay, Sterling Shepard e Darius Slayton, cara. Os três foram bem, né, semana passada, fizeram partidas até regulares e tal, pelo menos 60 jardas para cada um dos três. O Sterling Shepard fez um baita jogo, fez um jogo muito, muito seguro, né, na semana passada. O Sterling Shepard, acho que a gente não esperava tanto assim dele nessa primeira semana, mas ele foi bem. O Kenny Golladay também teve um jogo interessante. Então, assim, é um confronto difícil. Mas não dá pra você descartar completamente o Golladay e o Sterling Shepard nesse jogo, porque eles são caras que podem produzir bem como produziram na semana passada. O Golladay pra mim é uma opção pra flex nessa primeira semana, e o Sterling Shepard, apesar de ser banco, tá? Se você joga uma liga maiorzinha, ele vai ser um cara pra ter no seu flex nessa segunda semana. Foi um cara de 9 targets semana passada, mais de 100 jardas, fez touchdown. Então, assim, é um cara que a gente pode ficar com o olho um pouco aberto, assim, né? Porque é um cara que teve um bom destaque na semana passada, pode ser um bom jogador para essa semana. Então, Kenny Golladay, flex, Sterling Shepard, reserva em ligas padrões de 12 e 10 times, mais uma liga de 14, 16, ele pode ser uma boa opção para flex também. E o Darius Slayton apenas banco. O Darius Slayton, apesar de ter feito um jogo interessante, semana passada teve mais target que o Kenny Golladay, não é um cara que a gente vê muita coisa com o Golladay e o Shepard sendo os principais alvos ali do Daniel Jones. Entre os tight ends, o Evan Ingram vai ser testado ainda para ver se vai jogar, ainda vai ver se ele vai treinar, vamos ver se ele vai treinar amanhã, se ele vai poder jogar ou não, tá? Mas de fato, o Evan Ingram vindo de lesão, num jogo complicado contra o Washington, para mim ele é banco, assim como o Kyle Rudolph. Passando para os jogos de domingo, o primeiro jogo é entre Saints e Carolina Panthers, dois times que venceram na primeira semana. Vamos falar primeiro do time da casa, que são os Panthers. Sam Darnold fez um jogo seguro na semana passada contra o Jets, mas assim, vai pegar um Saints que destruiu o Aaron Rodgers, então banco pro Sam Darnold sem muita questão aqui. Christian McCaffrey, titular absoluto, acho que não tem muito o que falar sobre o McCaffrey. Running back 1 da semana passada, da primeira semana do Fantasy, sem marcar touchdowns, coisa que é muito rara de acontecer. Foram quase 200 jardas totais pro Christian McCaffrey. Então, assim, um jogo muito seguro, muito sólido e muito produtivo para ele, mesmo sem marcar touchdowns, tá? Vamos falar dos wide receivers agora do Carolina Panthers, porque a gente tem uma situação interessante, né? Nenhum deles foi muito bem semana passada. DJ Moore, 80 jardas em 6 recepções. O Robbie Anderson, apenas 3 targets para ele. Foi uma recepção que ele fez uma big play. Então, assim, vale ficar de olho, tá? O Robbie Anderson, infelizmente, não produziu, assim, ele fez um TD longo e um touchdown, isso é ótimo, foi uma baita pontuação para ele nisso, mas não teve volume de jogo, então a gente fica com o pé atrás, porque vai pegar uma defesa complicada agora nessa semana. Então, assim, o DJ Moore para mim é um cara para ser titular, é um cara para ser o wide receiver número 2, acho que vale o DJ Moore como wide receiver número 2 e o Robbie Anderson como opção para flex. Terrace Marshall é um cara para reserva, apesar de ter feito um jogo até interessante na semana passada. O Terrace Marshall teve 6 targets, mas foram só 26 jardas. Ele é um cara mais ali slot, então é um cara que acaba não tendo tanta produção de jardas ainda nesse começo da temporada para ele. Entre os tight ends, Dan Arnold e o Ian Thomas, 2 jogadores para banco. O Dan Arnold apenas 3 targets, 6 recepções para ele, também não conseguiu produzir nada nessa primeira semana. A gente esperava até mais do Dan Arnold. Vamos ver se ao longo dos jogos ele vai se adaptar nesse time aí do Carolina Panthers, mas não conseguiu produzir nada. Assim como o Ian Thomas também, que a gente também já não espera muita coisa do Ian Thomas, que é basicamente um tight end mais para bloquear e essas coisas, não é muito um grande recebedor. Vamos falar do Saints agora. Saints que veio de uma baita de uma semana. James Winston fez um grandioso jogo semana passada, fez uma partida sensacional. O James Winston, foram 14 passes completos para ele na semana passada e 5 touchdowns.
É surreal isso, né? Foram só 148 jardas, número baixo, mas 5 touchdowns pro James Winston, número enorme, número incrível dele. Jogou muito bem, produziu muito bem o James Winston na semana passada, nenhuma interceptação. O jogo contra o Carolina Panthers não é um jogo dos mais difíceis. O Carolina Panthers, apesar de ter feito um trabalho bom ali, né, contra o Zach Wilson, era o Zach Wilson, tá? É um rookie. Então, assim, eu acho que vale você ficar ligado no James Winston para ser talvez o seu QB titular. Se você joga uma liga de 16 times, ele vai ser titular. Se você joga uma liga com 12 times, acho que depende muito do seu QB titular para ver o James Winston. Então, fica o alerta no James Winston para essa semana. Tá? O Tyson Hill não espera muita coisa, QB para banco. Alvin Kamara, titularzíssimo. Alvin Kamara sem dúvida titular aí pro Fantasy essa semana. Mais uma partida, a gente espera mais uma grande partida dele. Semana passada o Kamara teve 83 jardas e fez um touchdown recebendo. Foram apenas 8 jardas de recepção pro Kamara, né, número baixo. Mas assim, o Kamara produz, né? Ao total foram 24 oportunidades para ele. Então é um cara que sempre vai ter essa média de 20 e poucas oportunidades na semana. Olho no Tony Jones, o outro running back aí do New Orleans Saints, com a saída do Latavius Murray, o Tony Jones assumiu. 11 corridas para ele semana passada, 50 jardas. Teve só um target, não é um cara que vai ser muito utilizado para receber passes, já que tem um Kamara na equipe. Mas olho no Tony Jones, tá? É logicamente um cara para banco, não é um cara para você ter como titular, mas fica ligado que esse cara em algumas semanas pode ser um destaque no Fantasy Football, dependendo do confronto, dependendo de como tiver o Alvin Kamara, ele pode ser um destaque no Fantasy. Entre os wide receivers dos Saints, dificilmente a gente vai apostar em alguém aqui. O Marquise Callaway não fez absolutamente nada que a gente esperava que ele fosse fazer. 2 targets, 1 recepção para ele. Assim, foi uma partida horrível, né? Vou dizer horrível, mas foi uma partida que a gente imaginava que ele fosse produzir muito mais. A gente estava esperando um Callaway sendo um cara muito mais efetivo no ataque do Saints, sem o Tre'Quan Smith, com o Michael Thomas fora, mas ele não conseguiu produzir nada. Então, assim, é um cara que eu não confio para ser titular no Fantasy, não é um cara que eu tenho para ser nem flex, tá? O Deontay Harris foi o grande destaque entre os wide receivers do Saints no último jogo, não porque teve volume, mas porque produziu. 72 recepções, 1 touchdown, foram apenas 2 targets para ele, também número baixíssimo. Chris Hogan fez um touchdown. Então, assim, nenhum running back, nenhum wide receiver do Saints hoje, para mim, é um cara para você ter como titular. Os caras que você pode ter como titular, talvez, no seu time, são os tight ends. O Adam Trautman, tá? E o Juan Johnson. O Juan Johnson, que em algumas plataformas, como o Sleeper, tá como wide receiver ou tight end. Se for para ser wide receiver, não vale a pena ser titular. Se for para ser tight end, eu acho que ele pode sim ser um tight end titular essa semana. O Juan Johnson é um cara que teve um destaque, foram 2 touchdowns para ele semana passada. Então, assim, sinal que o James Winston tá confiando nele. Tá confiando nele para ser um cara interessante. Para ser titular, liga grande. Tá? Eu tô falando com o Johnson titular aqui, mas logicamente para uma liga maior, uma liga de 16 ou 20 times, uma liga com 12 times não dá para esse titular nem o Adam Trautman. São 2 caras que, se você tiver numa liga um pouquinho maior, uma liga aí talvez com 16 a 20 times, eles podem beliscar uma vaguinha de titular dependendo de quem for os seus tight ends. Vamos pro próximo jogo aqui agora entre Chicago Bears e Cincinnati Bengals. Chicago jogando em casa, vamos começar falando sobre os jogadores do Chicago. Andy Dalton é o QB titular do time, né? Pelo menos em tese é o QB titular do time. E o Justin Fields é o QB número 2 da equipe. Nenhum dos dois são cogitáveis para titular, mesmo jogando contra o Cincinnati, que é uma defesa mais fraca. Entre os running backs, David Montgomery, cara. Grata surpresa o David Montgomery semana passada. 16 corridas para ele, 108 jardas, fez um touchdown. Foi um baita jogo do David Montgomery. Eu não esperava contra uma defesa muito difícil, como é a defesa dos Rams. Ele jogou muito bem. Então o David Montgomery é um titular, assim, garantido para essa primeira semana, para essa segunda semana no Fantasy Football. É um cara que você tem que ter no seu time. Vamos continuar aqui agora com os wide receivers. O Allen Robinson, de fato, sofreu semana passada porque enfrentou o Jalen Russell, enfrentou uma defesa complicada, mas, né, a gente espera, né, que agora, voltando aí para um jogo em tese mais simples, mais tranquilo, o Allen Robinson volte a ser um cara de destaque,
Foram 11 targets para ele, 6 recepções, 35 jardas semana passada. Número baixo de jardas, mas muito volume de jogo. Então, assim, o Allen Robinson é um cara que vai ser titular no seu time. O Darnell Mooney, 7 recepções, 7 targets, 5 recepções, 26 jardas na semana passada. Teve muitos targets, teve um bom número de recepções, mas não produziu muitas jardas, assim como o Allen Robinson. O Darnell Mooney é um cara para banco, eu ainda não apostaria nele como um cara para ser um flex pro Fantasy, tá? Ainda não apostaria no Mooney para ser um flex nessa semana. E entre os tight ends, o Cole Kmet teve um certo destaque na semana passada, foi um cara que fez um bom jogo, tá? Assim, para tight end foi um bom jogo, 5 recepções e 42 jardas. Para tight end é um número interessante, é um número que a gente até não esperava dele nessa primeira semana, um jogo difícil, mas é um cara que vale você ficar de olho, que ele pode ser um jogador aí para ter certo destaque nessa próxima semana. Não digo que vai ser um QB titular no seu time, acho que não, mas eu acho que ele entra ali meio que na mesma situação, talvez do Adam Trautman, do Juwan Johnson, que a gente falou no jogo passado. São caras que você pode ter no seu time titular, se você para flex ali, ou para tight end, dependendo de como for o seu time, numa liga maior, numa liga de 20 times, uma liga de 18 times, mas se for uma liga mais pequena, de 12, de 10, aí esquece, né? Provavelmente esses caras talvez estejam até no waiver. Vamos falar dois Bengals agora, né? O Cincinnati Bengals, que fez um bom jogo semana passada contra os Vikings, produziu bem. Teve o Joe Burrow, que fez uma boa partida. Joe Burrow, que tem um jogo difícil, né? Contra esse time do Chicago Bears, mas eu acho que o Joe Burrow é um titular. Joe Burrow, pra mim, é um cara titular, mesmo com um confronto meio complicado. Ele produziu bem semana passada. Eu acho que ele mostrou que ele tá bem. Foram 27 passes tentados, 20 convertidos, 74% de aproveitamento para ele, 261 jardas, 2 touchdowns, não teve interceptação. Produziu muito bem. O Joe Burrow foi um cara bem seguro e conseguiu fazer os seus jogadores produzirem bem, então o Joe Burrow é um titular. Entre os running backs, o Joe Mixon simplesmente foi um cara que voou na semana passada, né? O Joe Mixon teve, assim, um número surreal de snaps e de corridas e de targets. Foram 34 oportunidades para ele na semana passada. Foi o jogador com mais oportunidades no Fantasy Football. 83% das corridas da equipe foi dele, 15% dos targets. Então o Joe Mixon é um titular absoluto para o seu Fantasy nessa próxima semana. Entre os wide receivers, o Ja'Marr Chase desabrochou, né? Depois de uma pré-temporada bem complicada. O Ja'Marr Chase foi bem na semana passada, teve bons números. Então acho que o Ja'Marr Chase é um cara que vale a pena você ter como um flex para essa semana. Apesar de o Chicago ser uma defesa forte ainda, eu acho que o Ja'Marr Chase vale uma opção para flex, assim como o T. Higgins. T. Higgins eu espero mais até do que o Ja'Marr Chase, mesmo tendo menos jardas, eu acho que é um cara que tem tudo para ser mais constante. Então o T. Higgins para mim é um wide receiver 2, o Ja'Marr Chase é uma opção para flex, possivelmente até para wide receiver 2, dependendo de qual seja o seu wide receiver. E o Tyler Boyd no momento para mim é um cara para banco. Ficou um pouquinho mais atrás na semana passada ali, em questão de targets, em questão de jardas. Não foi o cara que foi tão acionado assim, né, pelo Joe Burrow. Não foi o cara que teve tanta produção assim como Chase e Higgins. Mas é um cara que talvez possa ser um flex, mas eu colocaria apenas como um jogador para banco nessa semana, o Tyler Boyd. Entre os tight ends, acho que nenhum tight end do Cincinnati Bengals tem qualquer implicação para fantasy aqui no momento. Próximo jogo, Cleveland Browns e Houston Texans. Houston que vem de uma baita de uma vitória contra o Jacksonville Jaguars, ninguém esperava. O Cleveland perdeu um baita jogo ali contra o Kansas City Chiefs. Baker Mayfield contra essa defesa do Houston Texans é um cara que eu não colocaria como titular o Baker Mayfield, porque o Baker Mayfield tem um problema grave que é Nick Chubb e Kareem Hunt. São dois running backs que consomem muito o volume de jogo da equipe ali em red zone, então acaba que o Baker Mayfield acaba não tendo muito espaço para touchdown. O Baker Mayfield é um cara para banco, mas é uma boa aposta para essa semana, porque a defesa do Houston é frágil na secundária. Entre os running backs, Nick Chubb e Kareem Hunt, titulares absolutos, acho que não tem como cogitar outra coisa para esses dois caras. Nick Chubb pode ser, inclusive, um grande running back nessa semana, porque
vem de um bom jogo, né? 2 touchdowns para ele na semana passada. Produziu bem o Nick Chubb, foi um bom jogo para ele. Deixa eu pegar os números do Nick Chubb para você. Foram 15 corridas do Nick Chubb, 83 jardas, 2 targets apenas. Logicamente, normal, o Nick Chubb não é um cara de muitas recepções. E o Kareem Hunt também é um titular. O Kareem Hunt, apesar de ser um cara que não tem tanto volume de jogo, né? O Nick Chubb teve 17 oportunidades, o Kareem Hunt teve apenas 9. Geralmente o Kareem Hunt tem bem menos do que o Chubb, mas o Kareem Hunt é um cara que produz muito quando tá com a bola. Então, um cara que sempre marca o seu touchdownzinho ali, guarda as suas jardas. Então, são 2 caras para você ter no seu time como running backs titulares para essa semana no Fantasy. Entre os wide receivers, vamos ver se o Odell joga. O Odell que ficou fora na semana passada, nesse último jogo com problema no joelho. Se o Odell jogar, eu acho que ele é um cara que vem aí para ser também um cara interessante. Não colocaria o Odell como um wide receiver número 2 para essa semana, apesar de um confronto em tese bom. Eu colocaria o Odell para ser um flex, tá? Eu colocaria o Odell para ser um flex e o Landry para ser um wide receiver número 3 ali. Um flex ou um reserva, dependendo de quem é o seu jogador ali, dependendo de quem é o seu dependendo de qual é o seu corpo de wide receiver, né? Então, o Jarvis Landry, para mim, vai depender muito de quem é o corpo de wide receiver do seu time, para ver se ele vai ser ou um flex, ou se ele vai ser um reserva, ou se vai ser um wide receiver 3, dependendo do seu grupo. Então, assim, numa liga de 12 times, o Jarvis Landry, para mim, hoje é um wide receiver 3, ou seja, um reserva. Se você tiver espaço para ele, vale uma vaguinha como um flex, porque ele é um cara que fez um bom jogo semana passada, produziu bem o Jarvis Landry, então tem tudo para mandar bem essa semana de novo, até porque pega o Houston Texans. O Anthony Schwartz foi um cara que mandou bem nessa semana, tá? O Calouro fez um bom jogo, foram 69 jardas para ele, vale ficar de olho nesse cara. Não é um cara para você ter como titular, não é, mas eu acho que é um cara que você pode ficar de olho aí nessa próxima semana. Entre os wide receivers, Austin Hooper teve um joguinho ali bem comedido, 3 targets, 3 recepções, 27 jardas. É um cara apenas para banco, não apostaria no Austin Hooper como titular essa semana. Assim como o David Njoku, apesar das 76 jardas para ele, eu não consigo confiar muito nesse grupo de recebedores de tight ends, no caso do Cleveland Browns, porque acho que há uma volatilidade muito grande entre eles. Então, para mim, os dois são jogadores para banco essa semana no Fantasy. Vamos passar agora para o Houston Texans, que surpreendeu todo mundo semana passada. O Tyrod Taylor fez um bom jogo, fez um jogo muito seguro, 291 jardas, 2 touchdowns para ele, jogou muito bem o Tyrod Taylor, mas reserva. Não dá para confiar muito no Houston Texans, não dá para confiar nesse ataque, principalmente com um Tyrod Taylor que teve apenas um jogo interessante, mas foi contra o Jacksonville Jaguars também, não foi contra uma equipe lá muito forte. No backfield, cara, o Mark Ingram simplesmente dominou o backfield do Houston Texans, 26 corridas para ele, cara, surreal. O Mark Ingram, 26 corridas, 85 jardas e um touchdown, não foi tão eficiente, mas ele dominou, foram 26 corridas para ele, então vale o Mark Ingram como um flex, sim, nessa próxima semana, tá? Acho que muita gente talvez não concorde com isso, mas eu acho que vale o Mark Ingram como um flex, porque ele produziu um número gigantesco ele teve um número gigantesco, na verdade, de corridas, então isso vale deixar esse alerta aqui, porque ele é um cara que tende a continuar sendo o running back 1 desse Houston. O Lindsay running back 2 e o David Johnson como running back 3, tá? O Lindsay teve 8 corridas e um target, o David Johnson teve 3 corridas e 4 targets. David Johnson claramente apenas ali um cara para ser um recebedor, né? Basicamente um pass catcher nesse time. Lembrando que os 3 fizeram touchdown semana passada, né? Os 3 running backs, mas assim, só o Mark Ingram, opção viável para fantasy na semana. Acho que Lindsay e David Johnson são caras para banco. Entre os wide receivers, Brandin Cooks fez um baita de um jogo na semana passada, jogou muito bem o Brandin Cooks, teve grandes números, tá? O Brandin Cooks veio de uma partida muito forte de 132 jardas, produziu demais. O Brandin Cooks é um cara para flex, possivelmente até o wide receiver 2, dependendo de como tiver o seu time, dependendo das suas opções de wide receiver, mas majoritariamente ele vai ser um flex nessa semana pro Fantasy, o Brandin Cooks. Eu acho que dá para escalar ele bem, já porque ele é a principal arma, é basicamente a única arma
nesse ataque aéreo do Houston Texans, que não tem nenhum outro grande wide receiver aí. Nico Collins, o Daniel Amendola até fez o touchdown semana passada, mas não dá pra gente esperar muita coisa dele. E os tight ends também do Houston Texans, a gente também não espera muita coisa, tá? O Jordan Akins, o Pharaoh Brown, o Pharaoh Brown até teve um jogo muito interessante ano passado, foram 67 jardas para ele, foi um jogo até que ninguém esperava, produziu bem, jogou 76% dos snaps da equipe, então foi um número bem sólido para ele, mas é um cara para banco, acho que a gente não tem como apostar muito nele, nesse time do Houston Texans, com um ataque aí que ainda é muito, muito nebuloso pra gente. Próximo jogo, Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. Bom jogo. Carson Wentz pra mim é um banco. Carson Wentz não conseguiu produzir bons números. Assim, ele fez um jogo interessante semana passada, mas assim, eu esperava mais dele porque ele pegou um Seattle Seahawks com alguns problemas, tá? Com alguns problemas na secundária. Não é uma das melhores secundárias da liga. Ele fez 250 jardas, 2 touchdowns, teve um fumble. Assim, foi um jogo apenas ok do Carson Wentz. Não foi um jogo muito bom dele. Esperava um pouquinho mais até, porque falaram que ele tá saudável. Então, assim, eu não cogitaria colocar o Carson Wentz contra essa defesa do Los Angeles Rams. Entre os running backs, Jonathan Taylor é um titular, mesmo com um confronto difícil. Jonathan Taylor, semana passada, muita gente não falou muito dele, mas ele foi um cara que foi um destaque para mim pela quantidade de targets e recepções que ele teve. 7 targets, 6 recepções, 60 jardas. Produziu bem o Jonathan Taylor, foram 116 jardas totais para ele. Não fez touchdown, mas foi um cara que foi bem sólido, tá? Um cara que produz mais de 100 jardas, é um cara sólido. Então é um cara que dá pra gente confiar, dá pra um cara que a gente dá pra ter uma certa segurança. Tá certo que o confronto agora é difícil contra o Rams, mas o Jonathan Taylor é um running back titular. O Nyheim Hines, a mesma coisa, mas o Nyheim Hines, pra mim, depende muito da sua liga. Se você jogar numa liga full PPR, ele pode ser um flex. Apenas um flex. Por quê? Porque o Nyheim Hines, ele é um cara que, pra liga full PPR, ele é um cara que consegue ser minimamente confiável, porque o Nyheim Hines é aquele cara que sempre consegue ali 5 recepções e faz umas 40, 50 jardas, isso é sempre surreal. Mas ele sempre faz essa produçãozinha dele ali, então para full PPR, acho que o Nyheim Hines pode ser um flex. Entre os wide receivers, zero confiança em qualquer um deles, não espero absolutamente nada de nenhum wide receiver do Indianapolis Colts nessa próxima semana, seja quem for ali, seja o Zach Pascal, que fez um jogo bom semana passada com 43 jardas e 2 recepções. Michael Pittman decepcionou muito, 29 jardas apenas. O Paris Campbell apenas 24 jardas. Os wide receivers do Colts, eu acho que não dá para confiar muito nos wide receivers do Colts, porque não são jogadores que a gente ainda vê uma grande evolução. A gente esperava já uma evolução do Michael Pittman, mas até agora não aconteceu nesse primeiro jogo, pelo menos. O Zach Pascal é um cara muito inconsistente semana a semana. O Paris Campbell, mesma coisa, também um cara inconsistente. Não apostaria em nenhum wide receiver desse time do Colts contra uma defesa fortíssima como é a defesa dos Rams. E os tight ends, eu acho que é a mesma coisa também. Não vale arriscar nenhum tight end do Colts aí nesse confronto. Vamos agora para os Los Angeles Rams. Matthew Stafford fez uma baita partida semana passada. No jogo do Sunday Night, 321 jardas, 3 touchdowns para ele. Foi muito bem o nosso queridíssimo Matthew Stafford na sua estreia nos Rams. Então, assim, Matthew Stafford para essa semana é um cara titular. Acho que não tem muita dúvida quanto a isso. O confronto não é tão simples como muita gente acha que é, né? Contra o Colts. A defesa do Colts é uma defesa bem segura. Semana passada teve desfalques contra o Seattle Seahawks. Vamos ver como é que vai ser aí o time essa semana, se o time vem inteiro, a nossa secundária vem inteira. Mas o Matthew Stafford, de qualquer jeito, para mim, é um cara titular, um ataque fortíssimo, acho que ele tem tudo para mandar bem. Darrell Henderson, é um cara que foi muito bem semana passada, 16, muito bem no que eu digo de dominar o backfield, né? Foi um cara que dominou o backfield, 16 corridas para ele. Sonny Michel basicamente não jogou, tá? Então, assim, 16 corridas, 97 jardas totais para ele. 87 jardas totais e um touchdown. Foi uma partida bem sólida, bem segura do Darrell Henderson, tá? Eu acho que o Darrell Henderson tem tudo para continuar sendo um running back 2 sólido para o Fantasy. Então eu colocaria ele como um cara para você ter como titular no seu time
nessa próxima semana como um running back número 2. Entre os wide receivers, Cooper Kupp e Robert Woods, titularzíssimos. Eu acho que a gente não tem muito o que discutir sobre esses caras. São dois dos ótimos wide receivers que a gente tem aí na liga. Tá? O Cooper Kupp, semana passada, 10 targets, 7 recepções, 108 jardas e um touchdown. Robert Woods, ele teve um primeiro jogo bem comedido, né? Foram só 27 jardas, mas fez um touchdownzinho ali, que deu uma salvada no jogo dele. Mas é um cara muito bom, a gente não tem como deixar o Robert Woods no banco. Destaque para o Van Jefferson, que teve uma big play, né? Uma jogada longa, né? Que conseguiu um touchdown longo, o Van Jefferson. Mas ainda não dá para confiar no Van Jefferson nessa primeira semana. E entre os tight ends na equipe do Los Angeles Rams, na verdade, o tight end, né? Que o Tyler Higbee é o único tight end desse time, basicamente. Eu acho que vale uma aposta no Tyler Higbee. Vale não, né? Não é nem uma aposta. Eu acho que o Tyler Higbee é um titular hoje no Fantasy, então ele vai continuar sendo titular. Gostei muito desse primeiro jogo dele. Eu acho que ele foi um cara que ficou muito em campo, percorreu muitas rotas, não deu chance para nenhum outro tight end no time. Inclusive, nenhum outro tight end teve nenhum target nesse time dos Rams na primeira semana. O Tyler Higbee teve 6 targets, 5 recepções, 68 jardas. Eu acho que ele tem tudo para conseguir produzir bem mais uma semana, ser um cara sólido para o Fantasy. Próximo jogo que a gente vai falar aqui agora é o jogo entre Jacksonville Jaguars e Denver Broncos, começando com os Jaguars. Trevor Lawrence fez um bom jogo semana passada? Não fez. Mas pro Fantasy ele foi um cara que, entre aspas, produziu alguma coisinha, né? Foram 3 interceptações para ele, mas foram 3 touchdowns, 332 jardas pro Trevor Lawrence. Acabou tendo que lançar muitas bolas, porque o Jaguars ficou muito tempo atrás do marcador. Não foi uma partida muito boa, foi uma partida horrível do Jaguars como um time, né? E o Trevor Lawrence pro Fantasy acabou se beneficiando nessa metade final do jogo, que ele acabou conseguindo alguns touchdownzinhos aí, algumas jogadas. Mas o Trevor Lawrence pra mim é um cara para banco contra uma defesa que se não é uma das ótimas defesas da liga, a defesa do Denver Broncos é uma defesa sólida, tá? É uma defesa sólida, então não dá para apostar no Trevor Lawrence nessa semana. James Robinson, Carlos Hyde, esse backfield que foi um problema no Fantasy semana passada. A gente esperava muito do James Robinson tendo um volume, se não como foi semana passada, um volume interessante, um volume mais vistoso. Apesar de ter tido mais snaps, ter ficado mais em campo, foram apenas 5 corridas para ele, contra 9 do Carlos Hyde, tá? Isso é um número preocupante. Mas assim, foram 6 targets, isso é bom. O James Robinson continua sendo um cara acionado ali, né? Do backfield para receber passes. O Carlos Hyde não é muito dele receber passes, mas assim, já vimos que a tendência é o James Robinson não ser um cara tão dominante quanto foi ano passado. A gente já esperava que ele não seria tão dominante, mas pelo visto não vai chegar nem perto do que foi na semana passada. O James Robinson para mim hoje é um running back 2, eu acho que dá para colocar ele sim como um running back 2 para essa próxima semana. Não tem um duelo muito simples contra o Denver Broncos, mas eu acho que dá pra gente apostar ainda no James Robinson mais 1 ou 2 semanas para ver se ele consegue uma crescente nesse volume dele. Carlos Hyde para mim é apenas um jogador para banco. Wide receivers agora, cara, o Jacksonville Jaguars tem 3 wide receivers interessantes: DJ Chark, Laviska Shenault e o Marvin Jones, né? São 3 wide receivers bons, assim eu posso dizer, né? Não sei se bons, mas pelo menos 3 wide receivers de impacto pro Fantasy Football. O Marvin Jones, semana passada, teve 9 targets, 5 recepções, 77 yardas e um touchdown. O DJ Chark teve 13 targets, muitos targets para ele, 3 recepções, 36 jardas e um touchdown. E o Laviska, 9 targets, 7 recepções, 50 jardas. Vamos lá, o DJ Chark foi um cara muito dimensional, a gente já falou muito sobre isso dele, é um cara que acaba produzindo muito big plays, conseguiu uma big play aí no final do jogo que deu uma salvada na pontuação dele, que ele estava bem mal no jogo, conseguiu uma big play. O Laviska é um cara que eu aposto muito nessas ligas de PPR, porque a gente viu 9 targets, 7 recepções, foram poucas jardas, mas eu acho que esse número de jardas ele vai crescer, porque ele é um cara que vai ter volume de jogo e ele é um cara muito bom com a bola nas mãos, é um cara que consegue produzir muito. E o Marvin Jones é aquele meio termo, né? O Marvin Jones é aquilo que a gente viu ano passado no Detroit, é aquele boom ou bust toda semana. Eu acho que o Marvin Jones, a gente não tem um parâmetro muito bom para ter ele como base para o fantasy de jogador, porque ele é basicamente um boom ou bust que chegou num time novo. Então
A gente não sabe se o Marvin Jones vai jogar bem a semana, vai jogar bem na outra semana, a gente não tem muita confiança nele, pelo menos eu não tenho muita confiança ao escalar o Marvin Jones a cada semana. Para esse próximo jogo aí contra o Denver Broncos, o Laviska Shenault para mim é uma opção para flex, tá? O Laviska é uma opção para flex, e os outros dois, Marvin Jones e Deshaun, são jogadores para banco. O Marvin Jones talvez possa ser um cara aí para você ter como possivelmente um flex, dependendo de como estiver o seu time. Entre Tyrants, o Giants, né? O Jaguars não tem Tyrants, então vamos passar logo pro Denver, porque não tem. Vamos Denver Broncos, time que perdeu o Jerry Jeudy nessa semana. Péssima notícia, o Jerry Jeudy se machucou, vai ficar fora aí alguns bons jogos. Teddy Bridgewater é o QB titular do time, fez um jogo bem sólido semana passada contra a equipe dos Giants, né? Foram 20 pontos no fantasy para ele, uma partida bem segura. Apostaria no Teddy Bridgewater para se titular? Não. Se você tiver numa liga grande ou jogar numa liga super flex, eu acho que vale a pena você ter uma aposta nele sim, dependendo do tamanho da sua liga. Se for uma super flex, ou se for uma liga de 16, 20 times, eu acho que vale uma aposta. Mas uma liga padrão de 12 não vale, porque, logicamente, temos QBs melhores aí do que o Teddy Bridgewater, mais pelo que ele fez semana passada e pelo que o Jacksonville Jaguars permitiu o Tyrod Taylor fazer. Eu acho que ele pode ter um certo destaque nessa semana. Entre os running backs, Melvin Gordon e Javonte Williams dividiram bastante o backfield. Javonte Williams teve 14 corridas e um target, o Melvin Gordon 11 corridas e 3 targets. Muita gente vai achar que o Melvin Gordon foi muito mais produtivo, que teve 101 corridas contra 101 jardas contra 45 do Javonte Williams, mas foi assim, uma big play de 70 jardas e deu um touchdown pro Melvin Gordon que fez ele produzir esses valores. Para mim, o Melvin Gordon é um cara para ser um flex, tá? Porque ainda tá dividindo backfield, ainda em tese é o running back 1 do time, é um cara para flex. E o Javonte Williams é um cara para ser running back 3, para ser um reserva, dependendo do seu time pode entrar como flex, mas eu colocaria o Melvin Gordon um pouquinho acima nessa semana no Fantasy Football. Vamos para os wide receivers, né? Como eu falei, Jerry Jeudy está fora, se machucou, vai ficar algumas boas semanas fora. Curtis Sutton semana passada não jogou absolutamente nada, apenas uma recepção para 14 jardas. Eu já falei muito sobre essa questão do jogo dele não encaixar muito com o jogo do Teddy Bridgewater, né? Que o Curtis Sutton é um cara que recebe muitas bolas contestadas, muitos passes ali nas laterais do campo, e o Teddy Bridgewater é um cara que gosta de passes mais seguros no meio do campo, jogadas ali tipo play action, passes rápidos, passes curtos, e acaba prejudicando um pouco o jogo do Curtis Sutton. Mas assim, ele precisa crescer agora sem o Jerry Jeudy, precisa de fato ser o wide receiver 1 desse time. Por isso que eu acho que ele vai ter um bom impacto e coloco ele como opção para flex essa semana. Não coloco como wide receiver 2, porque ele não jogou absolutamente nada semana passada. Então, mesmo sem o Jerry Jeudy, mesmo jogando num confronto bom contra o Jaguars, que não fez nada contra o Houston semana passada, o Curtis Sutton para mim é um wide receiver 3/flex, porque ele não se provou ainda. Ele não fez um bom jogo semana passada, não fez absolutamente nada, vem de lesão. E eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais pra gente ter uma confiança nele pra ser wide receiver 2. Entre os outros wide receivers, cara, a gente espera uma crescente aí do Tim Patrick, que teve um touchdown semana passada. O KJ Hamler, a gente espera que possa crescer um pouquinho. Todo mundo vai ter um pouquinho mais de jardas de recepções, mas são caras apenas para banco. Entre os tight ends, o Noah Fant, logicamente, que é o grande destaque. Começou muito bem o Noah Fant, 8 targets, 6 recepções, 62 jardas. Eu acho que o Noah Fant é um titular absoluto para essa semana. Um cara que tem tudo para pegar muitos targets aí, tipo, um bom volume de jogo com a ausência do Jerry Jeudy. Então o Noah Fant é um titular pro Fantasy nessa próxima semana. Próximo jogo entre Miami Dolphins e Buffalo Bills. Tua Tagovailoa, para mim, é um cara para ser reserva no seu time. Tem mais um jogo difícil aí contra o Buffalo Bills, não dá para apostar no Tua. O Myles Gaskin, apesar de um jogo em que ele não foi muito bem utilizado, apenas 9 corridas para ele, para mim ele ainda é um running back 2 no Fantasy, ou talvez um flex, tá? Dependendo de como tiver o grupo de running backs do seu Fantasy. Então o Gaskin é um cara, acho que para você ter no time titular essa semana, a não ser que tenha, logicamente, boas opções de running backs, tem uma conferida lá no nosso ranking. E entre os wide receivers do Miami Dolphins, o Will Fuller volta essa semana depois de suspensão. Então fica ali um grupo com o Will Fuller, Devontae Parker e Jalen Waddle.
Pra mim, todos esses caras são caras pra banco. O Jalen Waddle fez um jogo interessante semana passada, 61 jardas, fez o touchdown. Devontae Parker foi bem também, mais de 80 jardas pra ele. Mas pra mim são muitos wide receivers nesse time aí disputando target, caras que a gente ainda não tem muita confiança, então são caras apenas pra reserva. Entre os tight ends, cara, o Mike Gesicki foi muito mal na semana passada. Nenhuma recepção pra ele, apenas 2 targets. Foi uma decepção gigantesca. Pra mim, ele que não era um top 10, mas poderia vir a ser um top 12. Mas pra essa semana eu boto ele como um reserva depois de uma semana bem decepcionante que ele teve. Entre os jogadores do Buffalo Bills, o Josh Allen não fez uma boa semana na semana passada, né? Não fez um bom jogo, mas pegou o Pittsburgh, a gente releva, que é uma das melhores defesas da liga. Então o Josh Allen é um titular absoluto nessa semana. Devin Singletary, semana passada ele foi um cara que teve muito destaque porque o Zach Moss ficou fora, tá? O Zach Moss ficou fora nessa primeira semana. Ele passou por uma cirurgia ali no tornozelo e tal, participou da pré-temporada, treinou, mas ele não jogou. A gente não sabe de fato o que aconteceu, né? Mais a fundo o que aconteceu com ele. Vamos ver se ele vai jogar a semana. Se o Zach Moss não jogar, o Devin Singletary entra na área ali, não vou dizer de running back 2, mas eu acho que ele entra na área para flex. Vai ser um cara para disputar a vaga para flex ali, o Zach Moss. Mas o Devin Singletary. Mas se o Zach Moss jogar, aí um anula o outro e para mim nenhum dos dois ali vai ser cara para absolutamente nada, são jogadores apenas para banco. Vamos para os wide receivers do Buffalo Bills. O Stephon Diggs é titular, obviamente, né? Apesar de um jogo comedido semana passada, mas assim, foram 9 recepções, 14 targets. O volume tá aí, filho. O volume do Diggs tá aí, tá? Só não conseguiu produzir bem, pegou um jogo dificílimo. Não que o jogo contra o Miami não vai ser difícil, que a defesa do Miami é boa, mas a gente espera que o Diggs consiga produzir mais, porque o volume tá aí, é um volume de cara para ser top 5 no Fantasy, então o Diggs titular absoluto. Entre os outros wide receivers do Buffalo Bills, cara, eu não tenho tanta segurança em nenhum deles. Seja Gabriel Davis, seja Cole Beasley, seja Emmanuel Sanders. O Emmanuel Sanders teve 8 targets, o Cole Beasley teve 13 targets, o Gabriel Davis teve 5 targets, foi uma divisão boa, assim, Cole Beasley foi muito acionado. Liga PPR, acho que o Cole Beasley é um cara que talvez não para ser um flex, eu acho que ser flex pode ser um pouco alto pro Cole Beasley nessa semana, mas eu acho que é um cara para você ficar de olho, para você manter aí no seu radar, porque caso um jogador seu que você tem um wide receiver mais acima não jogue, eu acho que ele pode ser uma opção imediata para o seu time nessa próxima semana. Os outros, para mim, o Emmanuel Sanders e o Gabriel Davis são caras para banco apenas. Entre os tight ends também, Dawson Knox é um cara para banco, não fez nada semana passada, quer dizer, não fez nada, né? Foram 40 jardas, 4 recepções, mas assim, não é um cara que dá para você confiar para ser um titular no Fantasy. Próximo jogo, mais um jogo da AFC East, New York Jets e New England Patriots. O Jets joga em casa, vamos falar dos jogadores dos Jets então. Zach Wilson, semana passada estreando, não fez lá um baita de um jogo. 258 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação para ele, sofreu um fumble. Então assim, contra a defesa difícil como é a da defesa do New England, apenas reserva para ele. Vou ser sincero aqui com vocês, vamos falar logo sobre todos os jogadores do Jets. Porque pra mim o único jogador do Jets que pode ser titular é o Corey Davis, que fez um baita de um jogo semana passada. O Corey Davis teve um jogo muito importante, 97 jardas, 2 touchdowns, foi um cara muito interessante pro Fantasy, um dos melhores wide receivers e pontuadores da semana no Fantasy Football. Então assim, eu acho que o Corey Davis nessa semana é um wide receiver para você ter no seu flex. Eu acho que sim, eu acho que o Corey Davis pode ser um flex entre os wide receivers. Não é um confronto fácil contra o New England Patriots, de fato não é, mas é um cara para flex. Entre os outros wide receivers, o Elijah Moore, não dá pra gente confiar ainda no calouro. Teve 4 targets na primeira semana, teve ali algumas big plays que poderiam sair, mas que infelizmente não aconteceu, então não dá pra confiar muito. Os running backs também, Michael Carter, Ty Johnson, Tevin Coleman, todo mundo se anulando, 0 expectativas. E o Tyler Kroft, tight end, é um cara pra banco também, apesar de 5 targets, não é um cara que produz muito. Então, nesse time do Jets, apenas o Corey Davis é um cara pra você ficar ligado essa semana. No New England Patriots, cara, o Mac Jones fez um bom jogo ali na sua primeira partida, né? 281 jardas no touchdown. Não um bom jogo, né? Um jogo seguro, ok. Mas pro Fantasy é um cara pra reserva, não dá pra gente apostar no Mac Jones. Entre os running backs, cara, o Damian Harris é um cara que eu acho que vale você ficar de olho. Sei que ele teve um fumble importante no final do jogo,
Teve um fumble que não custou a derrota do New England, mas que foi importante. Mas foi assim, foram 23 corridas para ele, 100 jardas, 3 targets. Então assim, foi um cara que produziu muito, não fez touchdown, mas produziu muito. Pega um jogo bom contra a defesa do Jets, né? Que não é uma das defesas mais fortes. Então Damien Harris é um running back titular. E eu arrisco dizer até que um running back para possivelmente brigar para ser um top 15 nessa semana aí no Fantasy Football. Os outros running backs do New England Patriots, cara, o Ramondre Stevenson não espero muita coisa, tá? Apenas uma corrida nesse último jogo e ele sofreu um fumble, depois não entrou mais. E o James White, cara, o James White é aquele cara pra liga PPR. Se você tá em liga PPR e tem o James White, você sabe que ele vai sempre ser um cara ali à espreita, que pode entrar ou não. A princípio coloca apenas como reserva, mas dependendo do seu time e de como vier a ser a semana, pode ser talvez um flex. Foram 6 recepções e 49 jardas para ele semana passada, é um cara muito seguro ali. O Mac Jones lançou bastante para ele nesse primeiro jogo, mas a princípio reserva. Entre os wide receivers, Jacoby Myers e o Nelson Agholor foram 2 caras ali que tiveram destaque nessa primeira semana. O Jacoby Myers teve bastante targets, 9 targets. O Nelson Agholor 7 targets, teve um touchdown. Apenas caras para banco também, eu não consigo apostar em nenhum deles como flex ou como titular para essa semana. Ainda são jogadores que a gente ainda precisa ver mais um pouco, aguardar mais um pouco deles. São jogadores apenas para você ter no seu banco. Opções boas para você pegar ali no waiver, que são caras que podem ter um bom destaque ali, como o Mac Jones, que parece que tem bons predicados aí para ajudar esse corpo de recebedor bem fraco do New England Patriots. Entre os tight ends também, de não vi muita coisa no Jonnu e não vi muita coisa no Hunter Henry, né? Os dois não fizeram grandes partidas. A gente não esperava muita coisa deles, né? Porque a gente esperava muito um anulando o outro. Eu acho que o Jonnu Smith ainda cabe uma vaga talvez como um tight end titular nessa semana, como um top 12. Tem um confronto favorável, teve algumas boas jardas, sofreu um fumble exceto, mas teve algumas jardas, teve algumas recepções semana passada. Então vale ali, talvez, o Jonnu Smith como um possível titular nessa semana. Eu acho que dá pra arriscar nele como titular. O Hunter Henry não, o Hunter Henry é banco, não tem muita discussão quanto a isso. Próximo jogo, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, jogo de 2 times que venceram na primeira semana. Jalen Hurts, né, vamos falar do Philadelphia Eagles. Jalen Hurts fez uma baita partida na primeira semana, jogou muito bem contra a Atlanta Falcons, foi um dos melhores QBs do Fantasy. Titular essa semana, acho que não tem como botar ele no banco, apesar de um confronto difícil contra o 49ers, mesmo com o 49ers tido todo aquele problema contra o Detroit Lions. A gente viu que a equipe, enquanto, entre aspas, jogou sério, né, levou a sério o jogo, destruiu ali o Detroit Lions. Então é uma defesa bem difícil, uma defesa bem forte, mas o Jalen Hurts foi bem seguro semana passada, produziu bem, então ele é um cara para ser titular. Entre os running backs, o Miles Sanders produziu bem, mas o Sanders teve um bom jogo na semana passada também. Foram 15 corridas, 74 jardas para ele, 5 targets, 39 jardas. Então, assim, foram mais de 100 jardas totais para o Miles Sanders. Não fez touchdown, mas produziu bem. O Kenneth Gainwell, Hulk, foi o outro running back que foi acionado, né? Foram só eles dois. E foi bem também, cara. O Kenneth Gainwell teve 12 oportunidades no jogo, mais de 40 jardas totais, fez um touchdown. Então é um cara que também tem um certo destaque, uma opção interessante e viável para o waiver. Mas assim, para fantasy, logicamente que o Gainwell é apenas o reserva e o Miles Sanders é um running back 2 para essa semana, mesmo também tendo um confronto complicado com o 49ers. Entre os wide receivers, o Devonta Smith jogou muito bem. Foram 8 targets para ele, 6 recepções, 71 jardas e um touchdown. O Jalen Reagor foi um cara que fez um touchdownzinho também ali no final do jogo. Foi um cara que foi bem interessante, fez uma boa partida, o Jalen Reagor nessa última semana contra o Atlanta Falcons. Mas assim, foi um jogo contra o Falcons, que é uma das piores, se não for a pior secundária da liga, é uma das 5 piores secundárias da NFL. Eu não me sinto muito confortável para escalar nenhum dos dois wide receivers ali do Philadelphia Eagles como caras para ser titular no meu time no Fantasy, tá? Eu não me sinto muito seguro quanto a isso, nem com o Devonta Smith, nem com o Jalen Reagor. Eu acho que o Devonta Smith não vai ser um wide receiver 2, eu acho que ele é um flex para semana. Eu acho que o Devonta Smith como um flex é uma boa posição para ele nessa semana. Lembrando que tudo que eu falo aqui eu uso como base uma liga com 12 times, tá? Padrão, com flex e tal. E pontuação para half, full PPR. E o Jalen Reagor é apenas um cara para banco. Entre os tight ends,
tá? O Dallas Goedert foi bem na semana passada, fez um touchdown, 42 jardas. E o Zach Ertz, apesar de estar no Eagles ainda, não fez muita coisa. Apenas 2 tackles, 2 recepções, 34 jardas para ele. O Zach Ertz é um cara para banco, não é um cara que a gente vai ter muita confiança aí ainda nesses primeiros jogos. A gente até esperava mais dele nesse primeiro jogo, mas de fato o Dallas Goedert tá como tight end 1 nesse time do Philadelphia Eagles, pelo menos na primeira semana. Então eu acho que o Dallas Goedert é um cara para ser titular no seu time. Fez um bom jogo, foi bem acionado, fez touchdown. Acho que mesmo com confronto com os 49ers, eu acho que dá pra você apostar nele como titular nessa próxima semana. Falar agora dos 49ers, Jimmy Garoppolo e Trey Lance, pra mim são reserva os dois. Infelizmente, não dá pra gente confiar no Jimmy Garoppolo, apesar de ter feito um jogo ok. Não foi lá grande coisa contra um Lions, que é uma defesa fraca. Tá? No Fantasy Football foram apenas 13 pontos pra ele. Tá? Sofreu fumbles, apenas um touchdown. O Trey Lance... infelizmente, né, apesar de entrar em alguns snaps, né, a gente sabe que ele, pelo visto, não vai ser titular, então não dá pra confiar em nenhum deles. Entre os running backs, cara, isso é importante que o Raheem Mostert está fora da temporada, se machucou no jogo passado, está fora da temporada, então o Elijah Mitchell, em tese running back 1, né, explodiu na semana passada. O Trey Sermon não jogou, a gente não teve nenhuma grande justificativa por ele não ter jogado. Espero que ele volte essa semana, a gente acha que ele vai voltar. Tem o Jamichael Hasty. Então, assim, entre esses running backs dos 49ers, eu acho que o Elijah Mitchell é um cara pra você ficar de olho. É um cara pra ser um flex essa semana. Eu acho que dá pra você confiar nele como um flex. Não muito mais do que isso, porque a gente sabe que esse backfield do 49ers sempre é uma incógnita muito grande. O Trey Sermon, pra mim, é apenas um banco, porque não jogou, a gente não sabe nem se vai jogar. Entre os wide receivers, o Brandon Ayuk destruiu... O Deebo Samuel destruiu na semana passada. 189 jardas e um touchdown. Um baita de um jogo pro Brandon Ayuk. Tô com o Brandon na cabeça, que eu vou falar dele daqui a pouco. Pro Deebo Samuel. Pra mim, o Deebo Samuel é uma opção de flex, talvez até wide receiver 2 para essa próxima semana. A defesa do Philadelphia não é das grandes defesas da liga, apesar de ter feito um baita de um trabalho contra o Atlanta semana passada. O Deebo Samuel é uma ótima opção para essa semana no Fantasy Football, uma boa aposta para essa semana. E temos também o Brandon Ayuk, né? O Brandon Ayuk que não jogou semana passada, basicamente. Ele jogou, teve em campo, jogou poucos snaps, metade dos snaps do time. Primeiro tempo ali que o jogo estava mais pegado e tal, basicamente não entrou mais no segundo tempo. Parece que tá voltando de lesão, né? Ainda não tá 100%, não, ele tá voltando de lesão, mas parece que não tá 100% ainda. Parece que ainda tá, aprimorando o seu estudo em questão de playbook, de entender assim o time, de como é que funciona ali e tal. Algumas notícias meio estranhas que estão saindo sobre o Brandon Ayuk aí, muita informação que a gente não conseguiu entender muito bem. O fato é que não teve nenhum target, não teve nenhuma recepção, não jogou. Espero muito que nessa semana ele volte e seja um destaque, porque ele é um cara que valeu alto no Fantasy, né? Então, assim, eu acho que o Ayuk ainda vale para flex essa semana. Vamos esperar mais notícias para saber o que vai acontecer nesse time do 49ers, mas eu acho que o Ayuk é um cara para flex, tá? E entre os tight ends, o George Kittle é um titular absoluto, apesar de não ter feito um grande jogo semana passada. Foram 78 jardas, é um número importante para ele, é um número bom de jardas para um tight end. Então, assim, o George Kittle é um cara confiável entre os tight ends, ele não tem nem o que falar, é um tight end absolutamente top, que tá sempre em campo, apesar de não ter um grande QB, é um cara que vai produzir independente do quarterback. Próximo jogo, Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers. Steelers com sua defesa fortíssima, produziu muito ali contra o Buffalo Bills semana passada, acabou com o ataque do Buffalo semana passada e me ferrou em algumas ligas no Fantasy que eu tinha o Stephon Diggs. Mas enfim, vamos lá. Big Ben, cara. Big Ben, semana passada foi um QB sólido, tá? Não forçou muito o jogo, como a gente sempre viu o Big Ben fazendo. Fez ali 188 jardas, um touchdown. Não foi tipo um grande jogo dele, não foi. Mas foi um cara sólido pro time. Pro Fantasy, não fez nada. Então o Big Ben, pra mim, é um cara pra ser banco no Fantasy essa semana. Não aposto no Big Ben como titular. Najee Harris, sim. Pra mim, esse é um titularzaço essa semana. Aí você vai falar, mas ele não jogou nada, 45 jardas só, menos de 3 jardas por corrida. Cara, eu sei, mas ele teve 100% dos snaps, uma parada bizarra. Primeiro jogo do cara, ele teve todos os snaps, ele participou de todos os snaps do ataque. Só ele correu entre os running backs da equipe do Pittsburgh Steelers.
Só ele tocou na bola entre os running backs do Pittsburgh Steelers. Então, assim, o jogo é todo dele. E a produção vai vir, porque ele é um cara bom. Então, a produção vai vir aos poucos. E esse confronto contra os Raiders é um bom confronto, porque não é uma defesa muito forte ali contra running backs e tal. A gente viu nesse último jogo, né, o Tyson Williams, até o Latavius Murray produzindo bem. Então a chance do Najee Harris conseguir mandar bem essa semana é muito grande contra esse time dos Raiders. Entre os wide receivers, né, os Steelers têm aquela trinca de wide receivers ali forte, que a gente conhece, né, o Juju, o nosso queridíssimo Diontae Johnson e o Chase Claypool, né, segundo anista ali, o Chase Claypool, segundo ano dele no Fantasy. Semana passada foi meio que no que a gente espera, o Diontae Johnson sendo um cara com mais targets, o Juju ali com um pouquinho menos de targets do que ele, e o Chase Claypool com menos targets, mas sendo um cara com mais jardas, né, por target, por ser um cara mais acionado profunda em downfield, né, mais acionado no fundo do campo. Nenhum deles produziu muita coisa no Fantasy, a verdade é essa. Nenhum deles passou das 55 jardas. O Diontae Johnson conseguiu um touchdown. Eu acho que para essa semana 2, o Diontae Johnson é um wide receiver 2. Assim, eu sei que pode parecer que não faz muito sentido, né? Porque eu falei que eles não produziram bem, mas tiveram um jogo muito difícil contra o Buffalo, confronto pesado fora de casa. Contra os Raiders, que não é uma das melhores defesas da liga, pelo contrário. Eu acho que o Diontae Johnson vale uma aposta como wide receiver 2 ou flex. Eu acho que o Claypool e o Juju são caras para flex, tá? São caras para você ter no seu time como flex, para você ter e analisar o seu elenco e possivelmente botá-los como flex nessa semana, porque é um confronto bom para eles, não é um confronto tão pesado como foi na semana passada. Entre os wide receivers não tem muita perspectiva com o Eric Ebron, nem com o Pat Freiermuth, então são dois caras para banco. No Las Vegas Raiders, vamos ver aqui Derek Carr, né, cara? Derek Carr foi bem semana passada, 435 jardas pro Derek Carr, 2 touchdowns e uma interceptação, mas assim, banco pro Derek Carr, tá? Vai pegar os Steelers, então é banco para ele, sem ter muito o que falar. Josh Jacobs e o Kenyan Drake são os running backs do Las Vegas Raiders. O Josh Jacobs, pra mim, é o running back 2 essa semana, apesar dele ter feito até um jogo interessante nesse primeiro jogo, né? O Josh Jacobs fez 2 touchdowns e tal, mas ele não produziu muita coisa. Se você for olhar os números de Josh Jacobs, ele teve apenas 40 e poucas jardas na partida, 34 jardas na partida, perdão, e 6 jardas de recepção. Lógico que ele tava baleado, tava muito baleado, a gente não sabia se ele ia jogar, mas assim, ele vai pegar agora os Steelers, uma defesa fortíssima, então o Josh Jacobs ainda não deve voltar 100%, não deve estar 100% para a partida, então não dá pra gente apostar muito no Josh Jacobs já para ser um cara assim certeiro. Para mim é um running back 2 pro Fantasy essa semana, e dependendo do confronto, dependendo dos seus titulares, do confronto dos seus outros running backs, talvez ele seja apenas um flex. O Kenyan Drake para mim é um cara que não entra em discussão, é um reserva essa semana pelo confronto difícil e por não ser um cara que vai ter que não tem tantas oportunidades assim. Foram apenas 6 corridas para ele. Tá certo que ele foi um cara muito importante recebendo passes, tá? Foram 5 recepções para ele, 59 jardas. Mas lembrando que eu acho que muito disso se deu porque o Josh Jacobs estava baleado e o Josh Jacobs não conseguiu jogar algumas partes do jogo. Entre os wide receivers, para mim, todo mundo banco também. Bryan Edwards, nesse último jogo, né, do Monday Night Football, surgiu no final do jogo, né, fez 4 recepções importantíssimas, incluindo um touchdown que quase foi o touchdown da vitória, né? Não fez o touchdown, ele quase fez o touchdown, naquela jogada lá que marcou o touchdown, mas voltou atrás ali na linha de meia jarda na prorrogação. Mas ele produziu muito ali no final, na última campanha e na prorrogação, 80 jardas para ele. Mas durante o jogo ficou bem sumido, então isso é um leve problema. O Henry Huggs não fez nada, me preocupa um pouco com o Henry Huggs, porque não conseguiu produzir nada. Assim, foi um jogo difícil. Pegou o Baltimore Ravens, uma das defesas mais fortes da NFL. Tá? Então, assim, não dá pra gente também esperar muita coisa desse corpo de recebedores dos Raiders, que não é dos mais fortes. O Hunter Renfrow teve 70 jardas, 6 recepções. Eu acho que ele foi um cara mais consistente durante o jogo. Mas para esse jogo contra os Steelers, pra mim, todo mundo é banco. Logicamente que o único titular absoluto desse time é o Darren Waller, independente do confronto, independente contra quem ele for pegar. Ele pode pegar ali a constelação dos melhores defensores da NFL, o Darren Waller vai ser titular. Lógico, só porque eu falei isso, ele não vai fazer absolutamente nada nessa semana, mas enfim.
Você me entendeu, né? Cara, 19 targets pra ele, o maior número da carreira dele, 10 recepções, 105 jardas, um touchdown. O Darren Waller, assim, cara, a gente estava numa época vendo esse jogo, né? Desse jogo de segundo, estava num momento que parecia que toda bola, todo snap, a gente já sabia que a bola ia pro Darren Waller, e foi uma parada surreal, porque ela ia pro Darren Waller. A marcação começou muito forte nele, aos poucos ele foi conseguindo ler a defesa e tal, conseguiu boas rotas e tal, conseguiu produzir. Então, assim, é um número surreal de bolas na direção dele para um cara muito bom. Logicamente que isso vai funcionar, isso vai virar vai virar em jardas, vai virar em touchdown. Ele fez um touchdown muito bonito ali até, né? Tirou a marcação de 2 jogadores, né? Fez um giro bonito e tal. Então o Darren Waller é titular absoluto, zero dúvidas quanto a isso. Vamos agora para os jogos do segundo horário de domingo, começando com o Arizona Cardinals e Minnesota Vikings. O Arizona com Kyler Murray, titular absoluto, semana passada destruiu, melhor QB da semana no Fantasy Football. Baita de um jogo do Kyler Murray, quase me tirou uma vitória no Fantasy Football, mas graças a Deus eu consegui virar esse jogo no finalzinho. Mas Kyler Murray titular absoluto. Entre os running backs, James Conner e Chase Edmonds, uma questão interessante, né? Os dois caras dividiram bem o backfield. Infelizmente, o Chase Edmonds não foi um running back 1 que a gente até esperava que ele fosse ser, né? Mais impactante. Ele teve pouca, ou se não pouca, não teve nenhuma chance ali em situação de gol, em situação de corrida para gol ali. O Chase Edmonds basicamente não tocou. Basicamente não, ele não tocou na bola. O Chase Edmonds não tocou, né? Ele teve um target, uma corrida ali na linha nas últimas 20 jardas do campo. O James Conner teve 4 corridas. Então, assim, quando chegou perto ali de touchdowns, o Chase Edmonds não foi muito acionado e o James Conner foi mais acionado. Isso é um problema. Então, assim, não dá pra gente confiar em nenhum dos dois, infelizmente, pro Fantasy Football. Foram 16 corridas pro Conner, foram 12 corridas pro Chase Edmonds. O Edmonds até foi muito mais produtivo, 63 jardas contra 53, e mais targets, né, 5 targets para 53 jardas. Mas eu esperava um Chase Edmonds não com mais volume, mas sendo mais usado em linhas na red zone ali, né, em linha de gol, que é quando o running back de fato tem chance de pontuar. Então, assim, pelo volume que ele teve, pela produção, na verdade, que ele teve, que foi boa, ele fez mais de 100 jardas no jogo, o Chase Edmonds para mim é uma opção para flex, tá? Ele poderia brigar para ser um wide receiver 2 se ele fosse um cara que tivesse tido mais impacto em situação de gol, em red zone, se o Cardinals tivesse usado mais ele ali perto de pontuar. Eu acho que ele poderia ser um cara para brigar para ser um wide receiver 2. Mas como isso não aconteceu, para mim ele é apenas uma opção para flex. E o James Conner é também uma opção para flex, mas uma opção para flex mais abaixo, tá? Um cara mais abaixo ali de opção de flex, posso dizer assim, um running back 3 baixo, e o Chase Edmonds um running back 3 médio para alto, o Chase Edmonds, como você vai ver no nosso ranking. Até porque eles têm um confronto bom contra o Minnesota Vikings, um confronto que pode ser favorável para eles. Então, assim, os dois juntos somaram bastante corridas, então eu acho que eles podem produzir. Vamos ver só essa questão de linha de gol para ver o quanto que vai impactar nesse time. Entre os wide receivers, DeAndre Hopkins, titular absoluto, produziu demais nessa primeira semana, fez recepções absurdas, grandes jogadas, fez a dele, né? 83 jardas, 2 touchdowns, do DeAndre Hopkins, não é um cara lá de 150 jardas, mas ele é um cara que faz grandes jogadas, consegue touchdowns, então o DeAndre Hopkins produziu muito bem. Christian Kirk, né, cara, foi uma das grandes surpresas dessa semana, 70 jardas, 2 touchdowns. O Christian Kirk é aquele típico wide receiver boom ou bust, é um cara que a gente sempre esperou muita coisa dele no Fantasy e não produziu muito até agora, tá? Pra mim ele é apenas um cara reserva, eu ainda não consigo confiar nele pra ser um cara pra flex, ou até o wide receiver 2 nem pensar, mas pra ser um cara pra flex, eu acho que eu não consigo confiar nele pra isso. Então pra mim o Kirk é um reserva, um cara pra você ter na sua waiver, para você analisar mais 2 jogos dele para ver se vale a pena vender, vale a pena fazer uma troquinha aí para ganhar um bom jogador. Rondale Moore, outro wide receiver, foi bem acionado, 5 targets, 68 jardas. Ele produziu bem o Rondale Moore, né, o rookie no seu primeiro jogo, mas também um cara para ser reserva. E o AJ Green é o outro wide receiver, só que o AJ Green, apesar dos 6 targets, não conseguiu produzir muito, apenas 25 jardas. Muito do que a gente viu semana passada
ano passado dele no Bengals, né? Teve muitos targets, mas não conseguiu produzir com esses targets. Entre os tight ends, não vamos falar nada, porque o Arizona Cardinals basicamente não usa tight end no seu time, né? É uma parada surreal, não tem muitos tight ends, não gosta. Enfim, Minnesota Vikings, vamos lá com o Kirk Cousins, que pra mim, apesar de ter feito um bom jogo semana passada, tá? Um belo jogo, 350 jardas, 2 touchdowns, é um cara para ser reserva. A defesa do Arizona Cardinals semana passada destruiu o ataque do Tennessee Titans ali com o Ryan Tannehill, com o Derrick Henry, destruiu completamente, então é um cara para ser reserva, mas eu acho que é um cara que vale a gente ficar de olho aí no Kirk Cousins, que pode talvez ser um titular, dependendo do seu jogador titular. Dalvin Cook, titular absoluto, zero o que falar para ele. Thielen e Justin Jefferson também são titulares absolutos. Justin Jefferson, muita gente ficou meio preocupada, mas cara, 9 targets, 70 jardas, o volume tá aí, ele vai conseguir produzir mais, e isso é meio óbvio até. O Thielen demais, 92 jardas, 2 touchdowns, 10 targets, produziu demais o Thielen, grande jogo, um alvo fortíssimo em red zone, então 2 jogadores titulares. Entre os tight ends, nenhuma opção viável para fantasy desse time entre os tight ends. Vamos agora para o próximo jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. Jogo bom pro Tampa Bay, porque a defesa do Atlanta tá longe de ser boa. Então Tom Brady é uma opção de titular absoluto depois de um baita jogo semana passada. Entre os running backs, não apostaria em nenhum deles, tá? Fournette ou Ronald Jones, pra mim, são caras pra você ter no seu banco. Não apostaria, acho que talvez nem pra flex, pra ser bem sincero. Não consigo apostar muito em nenhum desses 2 caras. O Bruce Arians falou que o Ronald Jones é o titular nessa próxima semana, mas a gente sabe que na prática isso nunca acontece. Então, assim, são caras que podem ser flex ali, um running back 3 baixo, mas eu manteria no banco. Eu não apostaria muito nesses caras, não, porque a gente nunca sabe quem vai entrar, quem vai jogar, cada hora muda. É um backfield muito confuso do Tampa Bay. Entre os wide receivers, Chris Godwin, titular absoluto. Antonio Brown e Mike Evans, situação importante, né? O Mike Evans foi mal semana passada, poucos targets, poucas jardas. O Antonio Brown destruiu, fez um baita jogo, mas eu ainda coloco o Mike Evans como um cara titular, um cara para ser ali um wide receiver 2 no seu time, que eu acho que ele tem tudo para crescer nesse jogo, tem tudo para dar a volta por cima, num confronto contra uma secundária fraca. Eu acho que o Mike Evans vai ser bem acionado. E o Antonio Brown, para mim, é um flex, possivelmente até um wide receiver 2. Então, assim, o Tampa Bay pode emplacar 3 jogadores dentro do top 24 essa semana. Eu não ficaria nem um pouco surpreso com isso. Pela produção que esses caras têm, pelo talento que eles têm, pelo confronto muito favorável contra uma secundária fraca e o Tom Brady jogando bem, eu acho que eles podem mandar muito essa semana. E o Rob Gronkowski, entre os tight ends, também é um cara para ser titular depois do que ele fez semana passada. Baita de um jogo do Gronkowski, titular para ele essa semana também no Fantasy Football. Vamos pro próximo jogo, Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers, jogo muito legal. Perdão, eu esqueci de falar da Atlanta Falcons. Vamos voltar aqui para falar da Atlanta Falcons. Eu tava passando pro próximo jogo. O Atlanta tem um jogo difícil contra uma defesa forte, a defesa do Tampa Bay. Matt Ryan pra mim é reserva, apesar de ser o Matt Ryan, de ter boas armas, não jogou bem no primeiro jogo, jogou mal contra uma defesa não tão forte contra a defesa do Eagles e tendo um confronto difícil com a defesa do Tampa. Então pra mim ele é reserva. Mike Davis também não foi bem. Mike Davis é reserva aqui, cara. É difícil falar que o Mike Davis é reserva, porque ele é um running back 1, assim, que deve ter muito volume e tal. Assim, ele não produziu nada semana passada. O Mike Davis não conseguiu fazer absolutamente nada. Não vou dizer que ele é reserva, mas ele é um flex. O Mike Davis é um flex essa semana, porque é um confronto muito duro contra a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, o Mike Davis, para produzir, precisa ser um cara acionado ali, com recepções ali saindo do backfield. Tá? Entre os wide receivers, Calvin Ridley titular, acho que não tem muito o que discutir quanto a isso. A secundária do Tampa sofreu ali com os wide receivers do Dallas Cowboys semana passada. Tá? Tanto o Sid Lamb quanto a Mike Cooper produziram muito. Então o Calvin Ridley, mesmo vindo de um jogo com poucas jardas, né? Apenas 51 jardas para ele, ele é um cara titular que dá pra gente confiar ainda. Russell Gage, muita decepção com ele semana passada, 2 targets, nenhuma recepção. Então é um cara para ser banco apenas. Entre os tight ends, né, o Kyle Pitts para mim é um titular ainda. 8 targets, foi o terceiro tight end com mais targets na semana.
Apenas 31 jardas, eu sei foi pouco, mas assim, o ataque todo foi mal do Falcons. Foi um jogo meio que atípico do ataque do Falcons. Ninguém jogou bem, o Matt Ryan foi muito mal. Eu sei que é um confronto difícil contra o Tampa Bay, mas eu colocaria o Kyle Pitts como titular, porque eu acho que o volume dele tá aí, é um cara que tá percorrendo muitas rotas, jogando muitos snaps, então eu acho que ele vai ter volume de jogo e aos poucos ele vai conseguir transformar esse volume de jogo em produção para fantasy. Então, titular absoluto, não precisa ter medo do Kyle Pitts. Passando agora para o próximo jogo entre Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys. Justin Herbert, titular absoluto nessa semana, contra uma secundária. Uma defesa que jogou bem contra o Tampa. Não vou dizer que jogou bem, mas a defesa que melhorou, né? A defesa do Dallas melhorou do que vinha sendo no ano passado, até melhorou. Mas é que o ataque do Tampa é muito forte, então não tinha como limitar o Tom Brady a 20 pontos. Mas fez um jogo interessante até, um jogo ok. O Justin Herbert também é titular, mesmo com o jogo ruim que ele teve na semana passada. Mesmo com um jogo ruim mesmo com um jogo que não produziu muito bem, ele fez 337 jardas, teve um duelo difícil contra o Washington, e agora eu acho que ele vai produzir bem. Austin Ekeler também é titular, Austin Ekeler veio de lesão, estava meio baleado, foi limitado em snaps, né, jogou menos de 60% dos snaps, não teve nenhum target, o que é coisa muito rara para ele. Apesar disso, ele fez uma pontuação boa porque ele conseguiu um touchdown, né? Foram 15 corridas, foi um número bom de corridas para ele, eu acho que esse número de corridas para o Austin Ekeler é ótimo. Faltou os targets, né? Os 5, 6, 7 targets que a gente está acostumado a ver o Austin Ekeler tendo. Com esses targets, eu acho que a produção dele vai ser uma produção mais compatível do que a gente espera com ele. Então, Austin Ekeler continua sendo titular. Keenan Allen e Mike Williams são os dois wide receivers aí que a gente tem, que a gente pode esperar alguma coisa nesse time. Keenan Allen titular, 13 targets, muito volume de jogo, 100 jardas, não fez touchdown, mas assim, é muito volume pro Keenan Allen, muitas recepções. E contra uma secundária que não é tão forte como a do Washington foi semana passada, por exemplo. Então, chance boa do Keenan Allen desabrochar nessa semana. Mike Williams, semana passada, fez o touchdownzinho, fez um baita de um jogo, teve 12 targets. Eu não vou dizer que ele é um titular, mas eu acho que o Mike Williams é uma opção boa para flex, tá? Eu acho que ele não vai ser um wide receiver 2, mas eu acho que o Mike Williams é uma opção boa para flex essa semana. Colocaria ele como um flex, o Mike Williams. E dependendo de quais forem os seus jogadores titulares, em tese, né, os seus wide receivers titulares, ele pode até brigar para ser um wide receiver 2 nessa semana no Fantasy. Entre os tight ends, o Jared Cook, para mim, é um tight end, não vou dizer tight end titular, mas eu acho que ele é um cara reserva que você pode ficar de olho aberto ali, que ele pode ter uma vaguinha como titular, talvez, dependendo de quem for o seu tight end titular no time. Se o Jared Cook for o seu tight end titular, for o seu tight end, o seu único tight end ali, em tese, o seu principal tight end, não se preocupe com isso, tá? Ele tem um confronto bom, ele tem um confronto favorável. Dallas, semana passada, sofreu muito com o Gronkowski. O Jared Cook foi bem acionado pelo Justin Herbert semana passada contra o Washington. Então eu acho que ele tem condição de ser um top 12 nessa semana. Coloco ele, no geral, como um reserva, como um cara para você ali. Para mim, ele é um top 15, mas ele não entra no top 12. Mas ele é um top 15 ali que tá de olho nesse top 12, que pode brigar ali, dependendo de quem for o outro jogador do seu time. Fechou? Vamos pro Dallas Cowboys agora. Dak Prescott, esquece, não tem nem o que falar do Dak, né? Voltou contra uma defesa fortíssima e meteu mais de 400 jardas, 3 touchdowns. Foi um dos melhores QBs do Fantasy. Voltou de onde parou no ano passado, né? Destruindo. Então, Dak titular absoluto no Fantasy Football. Zeke, cara, questão importante, Zeke jogou nada semana passada, 11 corridas, 33 jardas, 2 targets, 6 jardas, não produziu o Zeke, mas assim, ficou muito em campo, 83% dos snaps contra 15% dos snaps pro Pollard, então assim, ficou muito em campo. Eu acho que semana passada foi um jogo atípico do Ezekiel Elliott, jogou contra uma defesa muito difícil, que é a defesa do Tampa Bay Buccaneers, uma das 2 ou 3 melhores, se não a melhor defesa contra o jogo terrestre na NFL. Então foi um jogo complicado, assim, o Zach Martin, né, talvez o principal jogador da linha ofensiva do time. Então eu acho que nessa próxima semana vai ser um jogo pro Zeke desabrochar, vai ser um jogo pro Zeke mostrar que ele ainda é um cara muito confiável e um cara muito forte pro Fantasy. Pra mim, o Zeke é titular absoluto essa semana, acho que você não tem que ter medo de botar o Zeke como titular. Ele é um cara que valeu uma escolha alta no draft, ele é um cara que valeu muita coisa no draft, é um running back 1 pra essa semana no Fantasy Football. Tá? Não fique com medo de botar o Ezekiel Elliott. Lógico que ele pode não jogar bem? Pode, lógico que não pode. Lógico que ele não pode não jogar bem. Mas eu acho que ele vai voltar com tudo. Foram 13 oportunidades para ele semana passada. Espero que esse número cresça para 20, 25 nessa semana. Talvez 25 seja um número muito alto, mas pelo menos 20 oportunidades para ele e ele possa produzir mais nessa semana.
Tony Pollard foi um cara que teve uma participação interessante, foram 7 oportunidades para ele no jogo. Eu acho que esse é um role, né, um local bem definido no time para ele ali, né, essas 7 oportunidades ali do Tony Pollard, eu acho que tá bom para ele. Eu acho que ele vai ser um cara para ser reserva, não coloca o Pollard como um flex pro Fantasy Football. Entre os wide receivers, Sid Lamb e Amari Cooper, titular absoluto, não vou nem perder muito tempo com eles, que vocês viram o que eles fizeram na semana passada contra o Tampa Bay, fizeram baita de um jogo, 15 targets pro Sid Lamb, 16 targets pro Amari Cooper. O Amari Cooper foi espetáculo, né? 16 targets, 139 jardas, 2 touchdowns, melhor wide receiver da semana. Foi um jogo surreal do Amari Cooper, jogou demais. O Michael Gallup tá machucado, o Michael Gallup se machucou, vai perder algumas boas semanas, né? O Michael Gallup e o Cedric Wilson pode ser uma opção para o waiver aí, para ser um destaque essa semana. Entre os tight ends do Dallas Cowboys, o Blake Jarvin não foi bem semana passada, apenas 20 jardas em 4 targets. O Dalton Schultz foi a grande surpresa, né? O Dalton Schultz, 6 targets, 6 recepções, 45 jardas, produziu bem o Dalton Schultz, então olho nesse cara. Para mim, os 2 tight ends do Dallas são caras para ser reserva, mas o Dalton Schultz é uma opção boa para waiver. É um cara que não tá em muitos times, não. A gente estava esperando que o Blake Jarvin fosse voltar de lesão e assumir aí a titularidade nesse backfield, né? Nesse corpo, nessa briga entre os tight ends, mas o Dalton Schultz foi muito bem. Passando para o próximo jogo, Tennessee Titans e Seattle Seahawks. Seattle joga em casa, vamos falar do Seattle Seahawks. Russell Wilson titular, não tem muito o que falar do Russell Wilson. Fez um baita de um jogo semana passada, 254 jardas, 4 touchdowns. O Russell Wilson às vezes tem uns jogos que é bizarro, né, cara? Ele, assim, parece que ele lança 10 bolas no jogo e faz 100 touchdowns, faz 5 touchdowns. Ele lança pouco, consegue big plays ali pro Tyler Lockett, pro DK Metcalf. E, tipo, quando tu vê, o cara explodiu e ele nem lançou quase nenhuma bola. E foi isso na semana passada. Ele teve 18 passes completos, foram 23 passes só pro Russell Wilson e 4 touchdowns. Produziu bem demais, então titular absoluto. Chris Carson, running back 1 também, do Seattle Seahawks, pra mim é um running back 2 no fantasy confiável. Apesar do fumble semana passada, foram 16 tentativas de corrida com 91 jardas para ele, quase 6 jardas por tentativa, 3 targets para ele, né, 26 jardas de recepção. Então Chris Carson é um running back com um bom volume de jogo, teve um bom volume de jogo semana passada, quase 20 oportunidades. Faltou um touchdown para explodir, mas é um cara que tá bem seguro ali. O Rashad Penny tá machucado. O Dallas não é um cara que a gente acha que vai roubar muitos toques ali do Chris Carson, apenas uma corrida para ele semana passada. Então, o Chris Carson tem tudo para ter mais um jogo muito bom pro Fantasy Football. Semana passada não foi um jogo muito bom, foi um jogo seguro para ele no Fantasy, né? Mas eu acho que essa semana tem a chance dele jogar muito bem no Fantasy. E no corpo de recebedores, Tyler Lockett e Metcalf, a dupla que a gente não tem como falar muita coisa deles, porque a gente sabe que todo jogo eles podem explodir. São 2 caras que produzem muito em profundidade. O Russell Wilson consegue achar big plays para esses caras de uma forma bizarra. Todos os 3, né? Os 2 no caso, fizeram 3 touchdowns. O Lockett fez 2 e o Metcalf fez 1 em big plays. Então, são jogadores que até o último segundo do jogo podem explodir no Fantasy. Então, são 2 caras titulares. O Metcalf é um top 12 no Fantasy. O Tyler Lockett é um top 20, um top 15, talvez até essa semana. A defesa do Tennessee sofreu muito com a Arizona Cardinals semana passada. Foi demais com a Arizona Cardinals. Então a gente pode esperar aí boas semanas aí para Tyler Lockett e DK Metcalf. Entre os tight ends, o Gerald Everett. Uma aposta aí para semana, para temporada. Pouco volume, 2 targets, 2 recepções, 20 jardas. Fez um touchdown. Espero muito que aumente o volume de jogo do Gerald Everett ainda nessa temporada, né? Espero que nessa semana já aumente, mas assim, não me sinto confortável de botar ele como um titular. Para mim, o Everett é um cara para banco, dependendo de quem for o seu titular, logicamente você pode analisar ele para ser um titular. Ele, para mim, tá dentro do top 15, top 16 para semana, mas não entra como um tight end titular. Próximo time agora, vamos falar do Tennessee Titans, né? Continuar nesse jogo, eu falo do Tennessee Titans. Tennessee Titans que foi muito mal na semana passada, ninguém jogou bem, né, basicamente. Jogo muito ruim, o Ryan Tannehill foi mal, 12 pontos no fantasy apenas para ele, uma produção pífia do Ryan Tannehill, a gente esperava mais dele num confronto bom. Para essa semana eu espero que o Ryan Tannehill volte a crescer, volte a jogar bem. Acho que ele é um quarterback titular para essa semana, confio nele como um quarterback titular. Eu sei que o Seattle Seahawks fez até um jogo interessante ali contra o
Indianapolis Colts na semana passada, mas mesmo assim não foi tipo um baita de um jogo da defesa do Seattle, nada disso. Foi, o Carson Wentz conseguiu fazer suas jogadas, teve mais de 250 jardas, então eu acho que o Ryan Tannehill pode dar a volta por cima. Assim como o Derrick Henry, que começou mal, foram apenas 3.4 jardas por carregada, 17 corridas, 4 targets, até foi acionado ali em recepções, né, coisa que a gente não vê muito, 4 targets pro Derrick Henry. Muito pela situação do jogo, né, do Tennessee correndo atrás do placar o jogo todo. Eu acho que o Derrick Henry, logicamente, é um titular, não tem como a gente cogitar botar o Derrick Henry no banco por conta de um jogo. Entre os wide receivers, A.J. Brown e Julio Jones. O A.J. Brown até que fez um jogo ok por causa de um touchdown, 8 targets, 49 jardas e um TD para ele. E o Julio Jones não fez nada, né? O Julio Jones foi apenas 29 jardas para ele, foram 6 targets, os dois tiveram seus targets ali. Apesar disso, são dois caras que não tem como você botar no seu banco. O A.J. Brown é um wide receiver top 10, o Julio Jones é um top 24, são dois caras que são titulares. Foi apenas uma partida ruim do ataque geral do Tennessee Titans. Não precisa também ficar muito alarmado com o jogo ruim desse time, porque é um time bom, um time que tem grandes jogadores, grandes peças, um bom quarterback, um bom jogo terrestre. Primeira semana é assim, essas coisas acontecem, jogos ruins acontecem na primeira semana com muita frequência, então são dois caras para serem titulares. Entre Tight end, o Anthony Fixer é apenas um reserva. Acho que ele vai crescer durante a temporada, mas apenas um reserva para essa semana. Vamos pro Sunday Night Football primeiro. Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Baita de um jogo. Acho que vai ser um jogo bem legal, né? Uma baita de uma rivalidade. Lamar Jackson, QB titular. Acho que não tem muito como tirar o Lamar Jackson dessa de titular. Apesar de um jogo ruim semana passada. Não vou dizer um jogo ruim, né? Mas um jogo que ele não explodiu tanto, porque ele teve 3 fumbles, né, contra o Raiders. Ele produziu muito, né? Tipo, 86 jardas correndo, 285 jardas de passe, um touchdown. A gente espera muito do Lamar Jackson, porque assim, esse upside que ele traz com as pernas, com 86 jardas correndo, a gente espera que isso aconteça do jogo e isso vai alavancar muito a pontuação dele, mesmo num jogo considerado ruim, como foi nesse de segunda-feira contra os Raiders. Entre os running backs, situação importante aqui para os Raiders, né? O Tyson Williams e o Latavius Murray dividiram o backfield nesse primeiro jogo da temporada. O Tyson Williams teve 9 corridas e 4 targets, fez um touchdown ali numa quarta descida, numa boa big play. O Latavius Murray no segundo tempo entrou e teve mais corridas, né? Teve 10 corridas, não produziu muito não, 28 jardas apenas, fez um touchdown. Eu acho que o Latavius Murray aos poucos vai tomar a vaga de titular desse time contra o Tyson Hill, tá? Eu acho que aos poucos ele vai ser o running back titular desse time. Não espero muita coisa de nenhum dos dois a ponto de ser lá um top 20, não. Eu acho que são dois caras passíveis de flex. São dois caras que podem brigar para ser flex. Para essa segunda semana, eu acho que o Tyson Williams ainda tem um upside um pouquinho maior. Eu acho que o Jamal Murray ainda vai estar aprendendo backfield, ainda é um cara que vai estar ali estudando e tal, tipo, não vai saber todas as jogadas, vai ter um playbook limitado para ele. Então o Tyson Hill já tá na equipe há um tempo, então já conhece mais o plano de jogo. Então eu acho que o Tyson Williams vai ter ali mais oportunidades nessa segunda semana, e ele fez um bom jogo na primeira semana, tá? Ele produziu bem enquanto ele jogou. A gente viu que em 9 corridas ele fez mais de 60 jardas, lógico que uma foi numa corrida mais longa, mas mesmo assim ele produziu bem. Vamos lá, o Tyson Williams para mim é uma opção de flex essa semana, e o Latavius Murray, por essas questões que eu tenho falado aqui, de conhecer backfield, de ainda ser um início ainda uma trajetória dele, é um cara para reserva. Dependendo do seu time pode até ser um flex, mas majoritariamente o cara para reserva no Fantasy Football nessa segunda semana contra o Kansas City Chiefs. Entre os wide receivers, Marquise Brown, Sammy Watkins são os dois grandes nomes. O Hollywood Brown teve ali um jogo interessante, 6 targets, 69 jardas e um touchdown. O Sammy Watkins também fez um jogo bom, né, 96 jardas para ele, né. Sammy Watkins na primeira semana é um Jerry Rice, quase isso, né, a primeira semana dele é um espetáculo. Então, assim, não consigo confiar em nenhum dos dois para ser caras para flex. Infelizmente não tenho essa confiança. Marquise Brown, tanto o Sammy Watkins para mim são caras para banco. É um grupo de recebedores ali muito inconstante, não são caras que eu consigo ter confiança com o Lamar Jackson lançando.
Então, pra mim, tanto o Marquise Brown quanto o Sammy Watkins são caras pra reserva. Dependendo de quem forem os seus wide receivers, o Marquise Brown pode brigar pra ser um flex, mas, a princípio, um cara pra banco. E o Mark Andrews é o tight end, que fez uma decepção gigantesca, né? Foi a grande decepção de tight end na semana. 20 jardas pra ele em 5 targets. Espero, logicamente, uma melhora do Mark Andrews essa semana. É um tight end titular, é um cara que eu acho que vai produzir bem. Eu acho que não tem como a gente esperar menos do Mark Andrews do que uma pontuação de top 7, de top 8 no Fantasy, para não dizer top 5, que é o que a gente espera de fato dele. Vamos pro Kansas City Chiefs, que basicamente todo mundo aqui é starter. Patrick Mahomes, starter toda semana contra quem quer que seja. Não vou falar do Patrick Mahomes, que já chegou na primeira semana destruindo, né? Fez uma primeira semana surreal, 337 jardas, 3 touchdowns, touchdown correndo, jogou demais. Entre os running backs, o Clyde Edwards-Helaire teve suas oportunidades, 17 oportunidades, não produziu bem. Foram apenas 43 jardas e 29 jardas recebendo. Foram cerca aí de 70 jardas totais aí pro Clyde Edwards-Helaire. Não foi um número muito alto, tá? Esperava até um pouco mais do Clyde Edwards nessa primeira semana. Por conta disso, assim, não é por conta, né? Mas apesar dessa situação aí complicada dele, né? Dele ainda não ter mostrado tudo aquilo que a gente espera dele, eu coloco ele ainda como um running back 2 baixo. Não coloco o Clyde Edwards como um cara muito seguro para a semana, porque tem um duelo difícil contra o Baltimore Ravens, uma defesa forte, mas eu acho que não dá para descartar esse cara que é running back 1 de um ataque muito forte, então ele sempre vai ter chance boa de pontuar. Então eu acho que o Clyde Edwards é um cara para ser titular no seu time aí nessa semana, para ser um running back 2 médio para baixo aí nessa semana, o Clyde Edwards, mesmo ali com o Darrell Williams e com o Jerick McKinnon, são 2 running backs que não fizeram nada, né? Então, assim, a gente não tem um backfield muito complicado para ele, não tem muita competição por volume de jogo, por corridas. Entre os wide receivers, Tyreek Hill, sempre titular. Partida bizarra dele, né? Na semana passada contra o Cleveland, 197 jardas, um touchdown, 11 recepções. Então, assim, é um cara que produz demais. Tirando ele, acho que os outros wide receivers a gente não tem como confiar em ninguém. E o Travis Kelce, logicamente, também titular. Acho que o Travis Kelce é aquilo que a gente fala do Darren Waller há pouco tempo. Não importa contra quem esse cara vai jogar, a gente vai botar esse cara como titular aí, independente do confronto, independente de contra quem esses caras joguem, tá? Vamos continuar aqui agora pro último confronto do dia, que é o Monday Night Football, né? O último confronto desse podcast, que é o Monday Night Football, Detroit Lions e Green Bay Packers, no Lambeau Field. Green Bay que veio de uma sapatada pro New Orleans Saints. Eu espero uma reviravolta geral, espero que o Green Bay Packers tenha um baita de um jogo. Eu espero um Aaron Rodgers, um Aaron Jones e o Davante Adams brigando, ou possivelmente sendo top 5 em suas posições essa semana. Eu espero isso dos 3. Espero que o Green Bay... Eu acho que o Green Bay está mordido com o que aconteceu. O duelo de divisão, o Aaron Rodgers tem um histórico muito favorável contra os Lions, então eu espero isso desses 3 jogadores, tá? Tirando esses caras que eu já falei aqui, que eu espero muito deles, que são titulares absolutos. Dillon não espera muita coisa, não teve muito destaque na primeira semana. E os outros wide receivers dos Packers, cara, assim, Cobb, Marcus Valdes-Scantling, Allen Lazard. Eu acho que, assim, é muito difícil a gente prever qualquer coisa entre esses caras. Se fosse para escolher um, eu escolheria o Valdes-Scantling como sendo o principal wide receiver 2 do time, porque teve 8 targets, tá? E, assim, ele é um cara que estica o campo, e eu acho que nesse jogo talvez role uma big playzinha ali pro Marcus Valdes-Scantling. Olha, ele é uma aposta pra semana, eu acho que vai ter uma big play aí, um touchdownzinho de big play pro Valdes-Scantling essa semana. Anota isso. Se você quiser apostar nele como um flex aí, fica por conta e risco, mas talvez role. Mas, assim, não dá pra gente ter uma confiança em nenhum desses wide receivers todos dos Packers, porque é uma briga intensa. O Robert Tonyan também, pra mim, vai ser um titular essa semana. Não foi bem, assim, como todo o ataque do Green Bay Packers, mas, assim, o Robert Tonyan é um cara que a gente espera que mantenha um nível bom, como foi na temporada passada ali com os Packers. Vamos falar agora dos Lions, que foi, não vou dizer uma surpresa, mas foi um time que fez um jogo muito interessante. Pra você ter uma noção, o Detroit Lions foi o time que mais pontos fez no Fantasy Football. Se somar a pontuação dos jogadores ali dos times,
O Detroit Lions foi o time que mais fez pontos no Fantasy na semana 1, né? Surreal, mas é verdade. Jared Goff ali no segundo tempo, o time voou, né? Deu um calor nos 49ers. O Jared Goff foi no top 5 na semana. 338 jardas, 3 touchdowns. Mas assim, reserva pro Jared Goff, não tem como apostar nele para ser titular numa semana contra os Packers jogando fora de casa. A defesa dos Packers não é as piores da liga, não. É uma defesa boa, uma defesa segura, tá? Os running backs eu acho que são um ponto interessante. O DeAndre Swift, pra mim, é um running back titular, running back 2 titular. Tá com problema de lesão, mas ele, mesmo baleado, semana passada jogou muito bem. 11 tentativas de corrida, 11 targets, isso é muito volume de jogo. Foram 22 oportunidades para ele. Foram mais de 100 jardas totais, fez um touchdown, produziu muito bem o DeAndre Swift. O Jamal Williams, pra mim, é um flex. Porque também produziu bem, também teve suas oportunidades. Muito porque o DeAndre Swift está meio baleado, mas eu acho que o Jamal Williams vai continuar tendo suas oportunidades. 18 oportunidades para ele. E num jogo que a tendência é o Green Bay estar na frente, como foi semana passada, foi Niners e Detroit, a tendência é o Detroit correr atrás do placar. E esses running backs recebem muitos passes. Foram 8 recepções do Jamal Williams semana passada. O DeAndre Swift também teve 8 recepções, então esses caras recebem muitos passes. Porque não tem wide receiver. Então, assim, não dá pra gente botar Tyrell Williams, Amon-Ra, não tem como a gente também confiar no Amon-Ra, Calouro. O Quinta Staples também não dá pra gente confiar muita coisa nele. Então, assim, são wide receivers que a gente não aposta. A única aposta aqui no grupo de recebedores é o TJ Hockenson, um cara que joga demais. E a gente acha que ele vai continuar mandando bem, porque ele é muito bom. 10 targets, 8 recepções, 97 yardas. É o principal recebedor do time, basicamente o único, né, do grupo de recebedores de fato, né, tirando ali os running backs, que ajudam muito, né, com o jogo aéreo. Mas o TJ Hockenson é um cara que produziu muito bem contra o 49ers, e espero que ele continue produzindo muito bem números para brigar para ser um tight end top 3 esse ano no Fantasy Football. Titular absoluto o TJ Hockenson. Então é isso, fechamos mais uma semana de podcast de dicas para essa semana. Espero que você tenha anotado aí que em cada jogo quem eu estou considerando aí titular absoluto, caras para você ficar de olho, caras para flex, caras que são reservas, caras que podem mandar bem, podem surpreender. Porque eu espero uma semana mais tranquila no Fantasy. Isso não vai acontecer de fato, eu só espero mesmo, mas a gente sabe que não vai acontecer. Gostaria de uma semana com poucas surpresas, mas infelizmente isso nunca acontece, né? Enfim, espero que a gente mande bem a semana no Fantasy. Depois que você tiver o resultado aí da tua semana, manda lá pra gente no Instagram e no Twitter do FantasyBR como é que foi, como é que você tá saindo. E, por favor, deixe seu feedback e se inscreve no nosso podcast, que isso vale demais pra gente, valeu? Muito obrigado pela sua audiência, espero você na próxima semana com dicas para a terceira rodada do Fantasy Football da NFL, aqui no podcast do FantasyBR, valeu? Um grande abraço e até mais.